Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo com mais um vídeo para vocês. E aqui eu estou pintando mais um desenho do Bobbie Goods. Acho que é o primeiro que eu pinto todinho aqui, filmando para vocês. Eu espero que vocês gostem. Começo aí pintando a nossa personagem, que até hoje eu não sei se é um cachorro, se é um ursinho. Acho que é um cachorrinho, né? Mas enfim, quem souber responde aí nos comentários. E aí eu vou fazendo alguns efeitos. Primeiro eu vou fazer uma iluminaçãozinha em cima com a cor amarelinha. Depois sigo fazendo aí as cores normal aí da paisagem. E para quem não sabe, nesse vídeo eu estou usando as canetas de 80 cores da Touch. Essas que a gente compra na Shopee, né? E apesar de serem 80 cores, parece tanto, né? Mas a gente descobre na hora que vai pintar que 80 cores é pouco. E o que aconteceu com essas canetas, né, gente? Porque quando eu comprei, foi bem antes de tudo isso aí acontecer com Bobbie Goods e viralizar essa coisa de usarem marcadores, né, para colorir. Eu já usava para algumas outras coisas que eu faço. E de pintura também, mas nada profissional, é hobby mesmo meu e coisas que eu uso na igreja e tal. E aí eu tinha comprado esses marcadores porque eu comecei primeiro, a minha saga de pintura começou com lápis de cor. E tinha uns livros de colorir, mas daqueles assim, nada a ver com Bobbie Goods, né? Eu tinha aqueles que o pessoal usava antigamente, né? Tinha até um da turma da... Tinha não, né? Tem um da turma da Mônica aí e mais alguns. E algumas ilustrações da igreja, porque eu dou aula na escola bíblica, né? Então eu tinha que ilustrar algumas coisas, então eu gostava de pintar. E aí eu fui vendo que pintar com lápis de cor demora um pouquinho, né? E eu fui e comecei a pintar com canetinha porque eu achei que era mais prático, né? E mais rápido. E as cores eram mais vivas. E aí eu comecei a pesquisar sobre outros modelos de canetinha, porque até então eu tinha as comuns escolares mesmo, né? Da Compactor, que eu tenho até vídeo aí no canal. Foi quando eu cheguei nessas canetas, nesses marcadores da Shopee. Algumas pessoas que já pintavam de forma mais profissional falavam dessas canetinhas e eu comprei. Isso foi há quase um ano atrás. E naquela época, gente, ai que arrependimento. Eu comprei 80 cores achando que eu estava abafando. Falei, nossa, 80 cores, nem vou usar tudo isso. Mas o preço era ótimo, gente. Eu paguei, ainda tenho lá no meu histórico da Shopee. É triste de ver. 80 canetinhas eu paguei R$ 70, frete grátis. Pensa, agora, pelo menos na data de hoje, né? Eu pesquisei assim, o mais barato que eu encontrei nessas 80 cores de canetinha, de marcadores, né? Foi R$ 200, 199. Então, assim, quase 3 vezes o valor que eu paguei. E agora eu me arrependo amargamente de naquela época não ter comprado a de 262 cores. Porque seguindo a lógica, deveria estar saindo aí uns R$ 200, talvez. Essa de 260 cores. E eu achava que pra que tudo isso? Jamais vou usar tudo isso. E hoje, agora pintando, eu vejo que faz falta, né, as cores. Parece que 80 é muito, mas com certeza não é. Mas tudo bem, né? Vamos ver se essa febre passa e baixa o valor das canetinhas, né? Dos marcadores, porque olha, tá difícil. E aí eu sigo pintando, né? Eu quis fazer a parte dos eletrodomésticos, aquela coisa mais estilo inox, né? Então, fui usando uma cor mais escura e depois eu vou usar mais clara nos outros detalhes, né? E aí vocês também podem ver que eu fiz uma cozinha bem ousada, né? Laranja com vermelho. Eu tenho um pouco de dificuldade de usar cores assim mais escuras, mas tô dando uma ousada aí e gostei até do resultado, achei legal. E aí eu sigo usando a minha tabelinha de cores, né? Porque não sei vocês, mas eu acho muito difícil colorir sem usar esse mostruário das cores, sabe? Eu fiz assim, separado mais ou menos por tons, né? Mais ou menos, que nem essa que tá aparecendo um pedacinho aí na tela, ela tem tons de cinza e azul. E eu gosto bastante porque, nossa, facilita demais. Porque aí você dá uma olhada, você usa essa tabelinha, coloca em cima do desenho para ver se vai combinar, né? Eu acho que é bastante válido. Eu gosto bastante. Eu não
Eu não consigo colorir se eu não ficar assim atenta olhando a minha tabelinha, né? Porque aí você tem a exata noção da cor que vai ficar. Porque se você for confiar na tampinha, com certeza você vai se arrepender, porque muitas cores são muito diferentes da tampinha, né? E aí eu queria até um tom mais clarinho, mas esse foi o cinza mais clarinho que eu achei. Inclusive, não sei se vocês vão conseguir perceber aí no vídeo, mas esse cinza ele deu uma falhada, né? Mais pro finalzinho ali que eu tava pintando a tampa do forno, ele falhou. E inclusive essa é uma das coisas assim que me faz desanimar um pouquinho dessa marca de marcadores, né? Porque eu tenho esses marcadores, já vai fazer uns 10, 11 meses mais ou menos. E nesse tempo eu não usei tantas vezes assim, porque eu não pinto bastante, que nem esse livro aí do Bob Goods. Se eu tiver pintado uns 6 desenhos é muito, sendo que nem foi todas as vezes, não foram com os marcadores que eu usei. E fora outros desenhos que eu pinto, tal, mas nada assim demais. E essas canetinhas eu já tive que pegar todos os marcadores, né? Gente, eu falo canetinha, mas é o marcador, tá? Eu já peguei eles 3 vezes, sentei, peguei todos os marcadores, testei e separei todos que estavam secos e coloquei mais álcool, né? Que eu tenho até vídeo aí no meu canal mostrando, né? Tenho 2 vídeos aí no canal mostrando como eu faço para pôr o álcool nas canetinhas, nos marcadores, e eu já fiz isso por 3 vezes. Então, assim, nesses 11 meses, 10 meses aí que eu tenho esses marcadores, que eu nem usei tanto assim, porque teve uma época que eu deixei ele parado um tempão. Eu não usei muito. E eu já tive que 3 vezes sentar, testar uma por uma e separar um monte e repor o álcool, sabe? Só que no meio desse caminho teve algumas vezes que uma ou outra só tinha secado e eu também repus o álcool. Então, assim, mas que eu sentei e olhei todas uma por uma, foram 3 vezes. E eu acho que é bastante tempo, né? Bastante tempo não, eu acho que é. Quis dizer que eu acho que assim, muito rápido seca essas canetinhas, né? E nesse desenho que eu fiz, eu percebi que umas 3 já estavam secando de novo. Esse cinza que eu usei na tampa do forno, a cor que eu vou usar aí no tapete, e teve alguma outra, agora eu não tô lembrando qual foi. Mas então, assim, não tem, sei lá, 15 dias que eu coloquei álcool em todas. E de repente já tem canetinha secando. Então, assim, essas canetinhas elas secam bem rápido, viu, gente? Infelizmente, elas secam. Mas se não for essas canetinhas que ainda são as opções mais em conta que a gente tem, esses marcadores, né? Aí a gente tem só aqueles outros mais profissionais que também são bem mais caros. Então tá difícil. Apesar de que essas daqui estão tão caras que eu não sei nem se está valendo a pena, sabe? Eu acho ainda que valeu a pena porque eu paguei bem barato, mas ao preço que está hoje, não sei se eu compraria não. E eu tenho alguns vídeos aí no canal falando das canetinhas escolares da Compactor, que de verdade, gente, assim, não faz tanta diferença não, viu? Claro, uma coisa ou outra você percebe, né? Mas assim, pelo preço que você paga numa canetinha escolar da Compactor e vendo que essas da Touch secam tão rápido e elas estão super caras, tá uma média de R$ 3 por canetinha, 3,50. Olha, vale super a pena essas da Compactor porque é baratinha. Inclusive, fica a dica para vocês, se vocês gostam de canetinha barata, eu comprei essas da Compactor 36 cores por R$ 33. Achei um preço bem bom para 36 canetinhas. Comprei na Shopee, se vocês tiverem interesse. Olha nas descrições de todos os meus vídeos, tem a minha coleção da Shopee, com os itens que eu indico, e tem lá o link, tá? Eu comprei, ainda não chegou, mas assim que chegar eu vou fazer um vídeo para vocês, mostrando eu usando as canetinhas. Eu já tenho algumas cores, já tenho umas 20 cores aqui em casa, mas aí eu comprei mais essas 36 para ter mais cores que eu não tenho, e além disso, porque acaba rápido, né? A gente acaba pintando bastante, então quando acabar eu já tenho outras, né? Então vale super a pena. Então para você que não quer gastar tanto, ou que assim como eu tá com os seus marcadores secando e já não aguenta mais pôr álcool, e chega uma hora que não adianta mais pôr álcool, né, gente? Não vai ter mais tinta, então não adianta ficar colocando álcool. Que nem esse tapete que eu acabei de pintar, o finalzinho tá meio marcado, porque essa canetinha estava acabando também. Então,
Vou começar a usar sim os as canetinhas aí da Compactor, e nos vídeos que eu gravei, muita gente comentando que ama essas canetinhas da Compactor, o pessoal elogiando que dessas hidrocor, que é essas à base de água, escolares, né? São as que são as melhores, né? E realmente eu tenho percebido isso. Aí não sei se vocês viram que eu fiz inventei uma modinha aí no pano de prato. Usei a Fine Line, né? Aquelas canetas de ponta fina que imitam a Stabilo, né? E fiz tipo um bordadinho no pano que tá ali no fogão. E também fiz nesse paninho que tá na pia. Gostei, deu um efeitinho diferente. E depois eu vou dar um efeito também no tapetinho no chão. Eu gosto muito de dar efeito e textura, né? Ajuda bastante no desenho, né? Então, que nem na roupinha dela eu fiz umas bolinhas. Então, fazer bolinha, fazer xadrez, fazer listras, enfim, efeitos em geral eu acho que valoriza muito o desenho, né? Tenho gostado bastante de fazer. Fiz ali também um efeito do copo transparente, gostei demais também, achei legal. E aí a gente segue pintando, né? A parte mais difícil para mim é escolher a cor que eu vou usar nos locais, principalmente quando se trata da parede e do chão, né? Porque se você errar nessas duas cores, nossa, eu acho que você acaba com o desenho. Então, você tem sempre que tem o piso aparecendo bastante no desenho, o chão, né? E a parede, nossa, eu sofro para escolher a cor. E aí, nesse caso, eu fiz como se fosse um piso laminado, como se fosse taco grande, né? Aquelas tábuas de madeira. Gostei bastante. Primeiro eu fiz um riscado com uma cor mais escura e depois eu vou pintar com uma cor um pouquinho mais clara. Não é tão mais clara, mas se vocês verem dá para ver os traços ainda. Mas depois eu vou reforçar esse traçado com uma fine line marrom também e vou vir fazendo uns tracinhos imitando madeira. Gostei bastante desse efeito, dá uma boa valorizada. E vocês vão ver aí eu fazendo, eu gostei bastante. Olha lá, essa fine line, aí você faz com a mão bem levinha, com a mão bem macia, sem forçar muito. Riscos irregulares, né, falhado mesmo, fica um efeito bem legal imitando madeira. Achei bem legal de fazer. E o gatinho segue sem pintar, né, gente? Coitado. O gatinho ficou até o fim aí sem pintar, mas depois eu vou pintar ele, ele ficou bem fofinho. E não sei se vocês viram que eu fico com a tabelinha ali do lado. Gente, não consigo pintar sem as tabelinhas, não. Não tem condição. Olha lá. Ah, e depois eu fiz isso aí. Eu peguei uma da Compactor, porque essas canetinhas da Compactor, elas têm a ponta mais fininha, né? Então, para fazer esse traço, eu achei que ficou melhor. E aí ficou bem demarcadinho, gostei bastante. E aí vocês vão ver que eu também usei a da Compactor para fazer o céu, porque nas minhas 80 cores eu queria um azul bem clarinho. Nem esse era tão clarinho quanto eu queria, né? Mas ainda assim estava mais clarinho do que as que eu tenho da Touch. Então eu usei da Compactor também. E aí na parte do revestimento da parede, eu fiz primeiro, eu emendei ali no micro-ondas como se ele tivesse num nicho embutido, sabe? Eu achei bem legal. Depois vocês vão ver que eu vou pintar. E depois eu fiz como se fosse azulejo retangular, sabe? E primeiro eu tô fazendo com lápis, mas depois eu vou reforçar com uma fine line, né? E vou pintar com as canetinhas. Vai ficar bem legal também. Gostei bastante desse efeito. Não tinha feito ainda, mas gostei bastante. E o gatinho segue sem pintar. Coitadinho. E eu também não, falando dos personagens, eu não fico fazendo sempre da mesma cor, não. Cada desenho eu faço eles de uma cor. O gatinho eu já fiz de amarelinho, eu já fiz de beijinho. Nesse eu vou fazer de uma outra cor, enfim. Eu vou testando, né? Vários tons. Quem sabe eu goste de um e aí eu fico só nele, mas por enquanto eu ainda tô nos testes. Aí, ó, eu fiz no micro-ondas como se fosse um nicho. Gostei bastante. Eu vi uma menina que fez e ficou tão legal. Aí eu fiz também. Olha só como valorizou a cozinha. Acho que ficou o máximo. E aí depois eu sigo pintando ali, ó, o revestimento. E depois eu vou refazer os traçados ali que eu fiz com a régua, né? Primeiro eu fiz com o lápis só para me guiar.
e depois eu vou vir com a Fine Line mesmo. E eu quis colocar uma cor mais neutra, né? Porque já tava bem coloridinha, né, essa cozinha. Então o chão e a parede eu quis fazer uma cor mais neutra. Na verdade mesmo, eu queria fazer bem clarinho, mas nesse jogo de 80 cores que eu não tenho nenhuma cor que seja bem clarinha. Eu vi que tem nesses jogos maiores uma cor que ela é uma letra, esqueci qual é a letra, 05. E ela é bem clarinha, tipo um off-white, sabe? Fica bem meigo, bem fofinho, mas como eu não tinha, eu optei por essa cor aí mesmo. Porque eu também já tinha usado a mais clarinha, eu acho que foi essa que eu usei na personagem. Aí eu não queria fazer a parede da mesma cor. E aí depois que eu usei a Fine Line, eu dei uma reforçada com a canetinha mesmo, com o marcador, né? Para aparecer ali o rejunte, para dar uma profundidade. Eu achei que ficou bem legal também. E ali a gente já vai finalizando. Esse desenho é muito fofinho, né? Essa cozinha. Eu tava querendo pintar ele faz tempo já. Ah, e aí no tapete eu tô fazendo um efeitinho. Primeiro eu peguei uma cor um pouquinho mais escura do que eu tinha usado e fiz vários pontinhos, né? Depois eu vou pegar uma fine line de um tom marrom, que é o mesmo que eu usei ali no chão. No chão não, ali no revestimento, e dou outras gotinhas. Eu gosto de revezar essas gotinhas, essas bolinhas, com marcador que tem a ponta mais grossinha e com a fine line que tem a ponta fininha. Dá um mesclado tão bonito, a ponta mais grossa com a ponta mais fininha. E aí eu fiz a mesma coisa no verdinho ali, que tava uma cor lisa, chapada. Aí eu fui dando batidinhas com bolinha em vários tons de verde. Eu vou usar um mais claro, tava ali testando as cores, um mais escuro. Fiz um fundo de arbustos mais escuro ali embaixo. Depois eu vou usar um tom médio de verde para fazer como se fosse ali um degradê, vamos dizer assim. Bem irregularzinho mesmo. Também dou umas batidinhas para fazer umas bolinhas. Com a fine line também verde, tô fazendo uns pontinhos também. Tudo para dar textura. Peguei essa da Compactor verde clara, mas não deu muita diferença, não. E depois eu vou fazer aí, ó, com a branca. Com essa caneta branca, que por sinal eu não sou muito fã, não. É a Uniball da Signo. Não gostei dessa caneta, eu acho ela muito rala, sabe? Mas aí quando você usa em cima de uma cor bem escura, ela até aparece. Mas, num geral, eu não gostei tanto dela assim. Algumas pessoas me deram dica de usar corretivo. Não sei se meu corretivo tá velho, mas eu tentei usar e eu não gostei. Inclusive, eu acho que eu perdi esse pedacinho da filmagem, mas vocês vão ver que nesse bol que eu fiz azul escuro e no pratinho e no porta-utensílios ali do lado do fogão que é azul escuro, eu já pintei de azul escuro pensando em fazer bolinhas brancas, né? E aí eu resolvi fazer com o corretivo. Ficou ali razoável, mas eu acho que com o corretivo você não tem muita destreza ali, você acaba não tendo um controle, porque a ponta do corretivo não é assim tão bacana quanto a ponta da caneta, né? Então, vocês vão ver que vai aparecer aí de repente já feito, porque eu perdi o pedacinho da gravação, mas gostei, deu um efeito meio diferente, né? Mas eu ainda sigo à procura de uma caneta branca legal, porque até agora não gostei não, das que eu testei. E aí, ó, no potinho também aqui nesse take dá pra ver aí, ó, o bolzinho azul escuro e o potinho que eu falei que eu pus umas pontinhas brancas, você vê que ficou bem irregular porque o corretivo não te dá esse controle, né? Mas eu gostei, deu um efeito diferente, meio craquelado assim. E aí eu pintei o gatinho, ele surgiu pintadinho aí e tá bem fofinho, né? E aí eu sigo fazendo os detalhezinhos no bol do gatinho também, com a fine line. Eu vou mesclando a laranja com a marrom, dando esse efeitinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí no canal. Se você ficou até aqui, se você gostou e tem gostado dos conteúdos, se inscreve no canal. Eu tô numa meta aí de atingir os 1000 inscritos, tá bom? Para que eu consiga monetizar o meu canal. E conto com a ajuda de vocês, tá bom? Comentem aí alguma coisa que vocês acharam legal, qualquer dúvida, eu respondo todo mundo. E o próximo vídeo eu acredito que vocês vão gostar bastante. Tô esperando aí chegar minhas 36 cores das canetinhas da Compactor. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do próximo vídeo. Beijos e até a próxima!